Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos ver a teoria sobre os sistemas especialistas, que é outra área da inteligência artificial. E vamos iniciar com a pergunta: o que é um especialista? E a resposta para essa pergunta é bastante simples: é uma pessoa que conhece muito sobre um determinado assunto. Em geral, depois que as pessoas terminam a graduação, elas vão procurar uma especialização para elas se especializarem em um determinado assunto. Vamos supor que uma pessoa termina o curso de ciência da computação e ela escolhe trabalhar com a área de redes de computadores. Então, ela vai fazer especialização em redes de computadores, vai ser uma especialista nesse assunto. Assim como na área da medicina, tem várias especialidades, como, por exemplo, na área cardiológica, na área infantil e assim por diante. E, basicamente, o que um sistema especialista vai fazer é reproduzir o conhecimento de um humano em uma determinada área. Você pega todo o conhecimento que o especialista acumulou ao longo dos anos de trabalho, vai colocar dentro de um sistema especialista e esse sistema vai reproduzir o conhecimento humano. Dessa forma, será possível você fazer perguntas para o sistema especialista e o sistema vai dar a resposta de acordo com o conhecimento do especialista que foi colocado dentro desse sistema. Temos essa figura clássica que mostra as partes de um sistema especialista. A primeira, nós temos os especialistas, que são as pessoas humanas que possuem o conhecimento. E note que o especialista vai interagir com uma base de dados de conhecimentos. Isso quer dizer que é necessário, de alguma forma, representar o conhecimento do especialista em uma base de dados para que todo esse conhecimento acumulado ao longo dos anos fique armazenado dentro de um sistema. Nessa outra ponta, nós temos os usuários que vão fazer a interação com uma interface. Aqui pode ser uma interface gráfica simples de um sistema, que a ideia é o sistema fazer perguntas para o usuário e, de acordo com as perguntas, o sistema vai gerar uma resposta. E esse usuário pode ser o próprio especialista. Vamos supor que um médico tem um vasto conhecimento sobre determinada área, porém ele não vai lembrar de cabeça de todos os detalhes. O que esse médico pode fazer é coletar os sintomas que o paciente tem, colocar no sistema especialista e o sistema vai dar uma resposta. Com isso, o médico pode utilizar esse sistema especialista, a resposta do sistema, como apoio à decisão. Não necessariamente que você vai usar o sistema especialista para dar a resposta final para o usuário, mas sim você pode utilizar para apoio à decisão. Dessa forma, o médico vai checar a resposta do sistema especialista com a resposta dele mesmo para verificar se as duas respostas elas batem. Dessa forma, ele pode utilizar o sistema especialista para ajudar na tomada de decisão. E nós temos o mecanismo de inferência, que é aqui que entra toda a parte de inteligência artificial. Que o que esse mecanismo vai fazer é interagir com a base de dados de conhecimento e também interagir com o usuário e com as respostas que o usuário retornar. Agora nós vamos focar na teoria básica de como funciona a parte específica de inteligência artificial desse mecanismo de inferência. E nós vamos considerar um tipo de sistema especialista que é baseado em regras de produção, ou seja, nós vamos ter várias regras do tipo se então. Nós temos essas regras, é um conjunto com a regra 1, 2, 3, 4, 5 e 6, é um sistema bem didático e bem simples, só para você entender o funcionamento de um sistema especialista. E o objetivo desse sistema é fazer a previsão. Se você deve ir à praia, veja que nós temos uma regra, considerando que você deve ir para a praia, essa variável é igual a sim, e temos uma outra regra, devo ir à praia igual a não. Quando você constrói um sistema especialista, obrigatoriamente você precisa ter um objetivo. Nesse nosso caso, o objetivo é ir à praia, o sistema vai dar a resposta. Se você deve ou não deve ir à praia,
baseado em vários fatores externos. Quer dizer que quando nós executarmos esse sistema especialista com essas regras, o sistema deve buscar aonde está a resposta ou onde está a variável objetivo. E toda essa representação das regras equivale à base de dados de conhecimentos que você consegue com o especialista. Nesse caso, nós temos um exemplo bem simples e didático. Você poderia ter dados médicos, por exemplo, relacionados a sintomas de doença, e você quer indicar qual é a probabilidade do paciente ter um tipo de doença, por exemplo. E esses sistemas especialistas baseados em regras foram uma das primeiras abordagens da inteligência artificial. Os primeiros sistemas inteligentes que foram construídos foram utilizando essas técnicas. Hoje em dia, essa abordagem ela não é tão utilizada, pois nós temos técnicas muito mais avançadas que conseguem ter um desempenho melhor, e um problema dos sistemas especialistas é justamente você precisar coletar todo esse conhecimento do especialista e construir essa base de dados, ou seja, construir todas essas regras. Aqui nós temos somente 6 regras, mas imagine que para um sistema médico complexo, facilmente você passaria de centenas ou até milhares de regras. Isso deve ser construído manualmente por uma pessoa para fazer todo esse casamento. Por exemplo, amanhã pode chover, tenho dinheiro, considerando todas essas variáveis. É um processo muito trabalhoso para você construir um sistema especialista comercial. Vamos agora entender o mecanismo de inferência que vai fazer a interação com essa base de dados de conhecimento e também com o usuário. E outro detalhe, alguns anos atrás, talvez em torno de 11, 12 anos atrás, muitas pessoas conheciam a área de inteligência artificial somente pelos sistemas especialistas por esse conjunto de regras. Inclusive, muita gente naquela época falava que inteligência artificial era só uma sequência de se e então, mas como você vai ver agora, existe todo um mecanismo inteligente para você fazer o processamento dessas regras. Vamos supor, então, que o nosso objetivo é ir à praia, quer dizer que o sistema vai começar executando, procurando uma regra que tenha como conclusão, ou seja, na parte do então, o devo ir à praia. Então, nós podemos começar com essa regra 1, tanto faz você começar com a regra 1 ou com a regra 2. Quando ele vai executar essa regra 1, tem essa condição se. Se amanhã pode chover igual a não. Essa é uma nova variável que o sistema acabou de identificar. O que o sistema vai precisar fazer é procurar uma regra que tenha como conclusão amanhã pode chover. Vamos analisar a regra 2. No então, não é amanhã pode chover. E veja que na regra 3, nós temos o então amanhã pode chover. Com isso, ele vai fazer esse encadeamento entre as regras. Como ele não conhece o valor dessa variável, ele procura uma regra que tenha como conclusão amanhã pode chover. Veja que ele vai para a regra 3. Ele vai começar essa execução. Ele vai tentar executar a regra 3. Seu serviço de meteorologia disse que vai chover amanhã. Essa é outra variável. O que o mecanismo de inferência vai precisar fazer é procurar uma regra que tenha como conclusão o serviço de meteorologia disse que vai chover amanhã. A regra 4 não é, na regra 5 também não tem e na regra 6 também não tem. Como não existe nenhuma regra que tenha essa variável como conclusão, aí o sistema vai abrir uma janelinha e vai perguntar para o usuário. Ele vai mostrar uma mensagem na tela e vai perguntar qual a previsão do tempo, vai chover amanhã ou não vai chover amanhã? E o usuário vai poder responder ou sim ou não. E por enquanto não se preocupe com esses valores sim e não, que a ideia é nós trabalharmos como funciona o mecanismo inteligente, que em outras palavras é o mecanismo de inferência do sistema especialista. Depois que ele tem essa resposta, que o usuário já respondeu, ele consegue executar essa regra, aí ele volta para a regra 1. Ele já tem o valor para essa variável, amanhã pode chover,
Agora ele vai verificar a outra variável. Se amanhã pode chover e tenho dinheiro suficiente. Ele vai ter que procurar uma regra que tenha como conclusão tenho dinheiro suficiente. Podemos observar que a regra 4 tem como conclusão tenho dinheiro suficiente. Quer dizer que o fluxo de execução vai ser direcionado agora para a regra 4. Quando ele vai executar a regra 4, nós temos um se. Não vou sair hoje. É uma nova variável que ele vai ter que procurar uma regra que tenha como conclusão não vou sair hoje. Podemos observar que nós temos essa variável na regra 5. Quer dizer que da regra 4, ele vai para a regra 5. Quando ele vai executar a regra 5, vai perguntar se a namorada ou o namorado ligar for igual a sim, então quer dizer que a pessoa não vai sair. O que o mecanismo de inferência vai precisar fazer é procurar uma regra que tenha como conclusão namorado ligar. Veja que nós não temos, então o que ele vai fazer é abrir uma caixinha e vai perguntar: o seu namorado ou namorada ligou? E o usuário vai responder sim e não. Com isso, ele vai ter o valor dessa variável namorada, namorado ligar. Ele executa essa regra 5 e volta para a regra 4. Note que agora na regra 4 nós já temos o valor não vou sair hoje. Agora nós temos essa outra variável que vai perguntar se nenhuma emergência ocorreu. Ele vai procurar uma regra que tenha como conclusão nenhuma emergência ocorrer. Como não existe nenhuma regra na nossa base de dados de conhecimento, ele vai abrir mais uma caixinha e vai perguntar para o usuário: ocorreu alguma emergência? E o usuário vai responder sim ou não. Com isso, ele vai ter o valor da emergência e vai conseguir executar essa regra, concluindo se ele tem dinheiro ou não. Por exemplo, se a pessoa não vai sair, quer dizer que ela não vai gastar dinheiro, e se não ocorreu nenhuma emergência, ela também não gastou dinheiro, quer dizer que ela tem dinheiro suficiente para ir para a praia, por exemplo. Estando na regra 4, ele vai voltar agora para a regra que chamou ele, ou seja, a regra 1, e veja que nós já temos o valor do amanhã pode chover, já temos o tenho dinheiro suficiente, e agora ele vai comparar essa variável tenho tempo suficiente. Ele vai precisar procurar uma regra que tenha como conclusão tenho tempo suficiente. Veja que nós temos a regra 6. Então, da regra 1, ele vai para a regra número 6 e ele vai verificar essa variável, meu orientador passar trabalho extra. Ele vai procurar uma regra que tenha como conclusão o meu orientador passar trabalho extra. Como não tem, ele vai perguntar para o usuário: o orientador passou o trabalho extra? E o usuário vai responder sim ou não. Com isso, ele vai conseguir executar essa regra e vai indicar se ele tem tempo ou se ele não tem tempo. Se o orientador passou o trabalho extra, então quer dizer que ele não tem tempo para ir para a praia, por exemplo. Quando ele consegue executar a regra 6, ele finalmente volta para a regra 1 e note que agora nós temos o valor de cada uma das variáveis e ele pode concluir se a pessoa vai ou não vai para a praia. E basicamente esse que é o mecanismo inteligente de inferência utilizado em sistemas especialistas. Obrigado e até a próxima aula!